Brasil, gente. Saúde social em sério risco. Ataques em Brasília. Sociedade enferma. Decretada intervenção federal no Distrito Federal. Ministro ou secretário de Segurança Pública afastado pelo governador do Distrito Federal. Próprio governador do Distrito Federal sob investigação decretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vândalos depredam todos os prédios dos três poderes. A Casa do Povo foi invadida e completamente depredada. Obras valiosíssimas, como de Cavalcante, por exemplo, foram danificadas a golpe de facão. Vândalos urinam e defecam em plenos prédios dos três poderes. Quebra de vidraças. Policial é derrubado do cavalo e espancado. E aí se espanca também todo um poder, todo um patrimônio nacional. Agora à noite, vândalos se reúnem nas redes sociais e marcam bloqueios de estrada para amanhã. O que temos a ver um canal de biologia e saúde com o que está acontecendo no Brasil? O país está enfermo, a sociedade está enferma, os três poderes participam dessa enfermidade. Tudo está envolvido com isso aí. E a população, que não tem culpa de nada, é a que vai pagar caro, inclusive na sua saúde. Quando nós somos profissionais de saúde, também nos responsabilizamos pela saúde social. Eu sou Silvio Bernardes, sou mestre em saúde pública e o Brasil agora enfrenta um problema que extrapolou a área policial, que extrapolou a área política e passou também para a área da saúde e com sérios comprometimentos da saúde mental da população, como se não bastasse o comprometimento da saúde social e o cerceamento do direito de ir e vir. A pergunta é e continua sendo o que um canal de biologia e saúde tem a ver com essas coisas? Por que o professor Silvio, que até hoje se manteve à parte dessas coisas, entra nessa abordagem? Porque o nosso país nunca esteve tão ameaçado. São 69 anos, vou completar no próximo mês, 19 de fevereiro, e em toda a minha vivência da realidade nacional, assisti o país passar por diversos momentos políticos, inclusive ditadura, volta à democracia e tudo mais, mas nunca vi algo tão estarrecedor, nunca vi algo tão dantesco, nunca vi tanta irresponsabilidade antes. E eu me sinto na obrigação de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que patriotas de verdade foram atraídos para este movimento, pensando que ia ser uma reunião pacífica de protestos, etc. e tal, mas que chegaram lá, viram que estavam sendo comandados por bandidos, verdadeiros marginais. Isso mostra a gente como o controle de uma sociedade pode afetar o tecido social e deixar essa sociedade enferma. Hoje, cerca de 100 ônibus, as notícias são desencontradas, 80 a 100 ônibus, chegaram à capital federal e os manifestantes foram escoltados, imaginem vocês, foram escoltados até a Praça dos Três Poderes. Eles chegaram em cerca de 80 a 100 ônibus, alguns ônibus caracterizados, outros não. A figura que aí está é meramente
ilustrativa, não tinha esse ônibus lá, é apenas uma ilustração, mas eles começaram a chegar e se instalaram na Praça dos Três Poderes. Vocês veem aí na foto de Valdemir Rodrigues, que nós estamos usando para lhes mostrar a Praça dos Três Poderes. Eles foram escoltados até aí, mais uma visão distinta da Praça dos Três Poderes, né? E então eles se estabeleceram e vandalizaram todos os prédios nacionais, prédios simbólicos, históricos, pertencentes ao povo desta nação. Portanto, ninguém do povo ou não do povo tem condição, tem o direito de vandalizar esses prédios. A gente pode se opor a quem está dentro deles, mas a gente não pode vandalizar os prédios, quebrar vidraças, quebrar obras de arte de uma representatividade imensa para o país, danificar documentos e material que eu e você pagamos com os nossos impostos para que esses vândalos possam ir aí e acabar com tudo isso. O Brasil realmente está de luto e enfermo com todas as coisas que aconteceram. E o mais terrível são os assintosos ataques à nossa democracia, onde pessoas urinam e defecam dentro das instalações públicas dos poderes constituídos da República, num grande deboche. Eu colocarei o vídeo agora para que você possa ver esse assinte aí, enquanto o outro lá atrás danifica aparelhos, esse aqui debocha das instituições numa atitude terrível, com a bandeira do Brasil como se desse respaldo a esse tipo de bagunça. Eu vou colocar o vídeo lentamente para que você possa ver a atitude desse cidadão. E vamos ver um rápido resumo de algumas partes da invasão de hoje. Não é propósito nosso aqui ficar dando ênfase a isso aí, sim as advertências, as orientações que eu tenho a dar aos inscritos aqui do canal, pelo respeito que tenho a todos que me ajudam a fazer este canal. As imagens são da GZH Política e, se não me engano, foram veiculadas pela Rede Gaúcha. Deixa eu ativar aqui para que possamos ver juntos. Bolsonaristas radicais entraram em confronto com policiais militares do Distrito Federal e invadiram neste domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O cordão de segurança havia sido montado nas imediações do Legislativo, mas os extremistas que não aceitam a vitória e a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retiraram as grades e invadiram o edifício. Policiais militares do Distrito Federal usaram spray de pimenta e bombas de efeito moral na tentativa frustrada de conter a invasão. Na sequência, os golpistas invadiram o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. No fim da tarde deste domingo, as forças de segurança haviam conseguido retomar o controle da Suprema Corte e da sede do Poder Executivo Federal. Em postagem no Twitter, o governador Ibanez Rocha anunciou a exoneração do ex-ministro da Justiça Jair Bolsonaro e atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Os mais exaltados, como vemos nessa foto, quebraram os vidros dos prédios públicos, muitos estavam de máscaras, um cidadão que a gente vê aqui ao fundo, né? Agora vejam vocês o que fizeram com o carro da polícia, atacando o carro da polícia com bancos e até esses cones de trânsito. Vejam essa cena do que o policial que dirigia esse carro chegou a fazer. Vocês veem que ele está com a roda no ar aqui
em função de, provavelmente, manobra que tentou fazer, o vidro da polícia, do carro já danificado, a parte da mala também danificado, e a gente vê esse cidadão aqui e esse outro mascarado, tentando parar o carro da polícia. Aqui a gente vê outro mascarado fugindo da polícia, a polícia que poderia ter muito bem largado essas coisas, vindo e prendido esses homens, mas não fez isso. Aqui vocês veem também já a parte da repressão, quando as bombas de gás lacrimogêneo começaram a ser jogadas e os invasores começaram a ser retirados dos prédios. E aqui vocês têm uma visão até da Globo News, né, da Praça dos Três Poderes, completamente tomada pelos revoltosos. Muito se tem dito a respeito de todos esses lamentáveis acontecimentos, mas eu não quero aqui seguir, porque aqui não é uma reportagem sobre o que está acontecendo. A imprensa faz isso muito melhor do que o nosso canal, porque tem muito mais meios para isso. Mas a live tem a finalidade de trazer a minha opinião clara, porque eu tenho 12.250 seguidores e não posso deixar vocês sem a minha opinião, sem a minha orientação, até porque eu me sinto responsável por isso diante de vocês. Amigos queridos, tenham cuidado com esta segunda-feira que estamos já vivendo aqui, estamos gravando isso na madrugada de domingo para segunda-feira, depois de termos assistido diversos veículos, né, de um lado e do outro, para nos acercarmos e nos assenhorearmos dos acontecimentos. O que eu digo a vocês é que essa segunda-feira é de muita prudência, porque os revoltosos prometem bloquear algumas estradas. Por outro lado, já houve uma determinação do Poder Federal de que todos fossem retirados de frente dos quartéis, e em alguns quartéis as autoridades estão impedindo o trabalho da Polícia Militar. A gente já está aí com uma previsão de necessidade de um acordo entre a Polícia do Exército e a Polícia Militar, Polícia da Aeronáutica e Polícia Militar. Isso é muito importante que haja esse acordo, porque são áreas restritas, mas o que o país não pode mais suportar é que os cidadãos de bem, realmente verdadeiros patriotas, possam estar trabalhando, vivendo num clima de instabilidade desse, que gera um estresse muito grande, que vai trazer doenças, sem sombra de dúvida, sobre a população. Que sejam responsabilizados todos os que estão causando esse terrível mal à nação brasileira. Somos um povo pacato e não podemos colaborar, não podemos concordar com esse tipo de coisa que está havendo com o nosso país. Que as instituições todas que têm responsabilidade possam ser vistoriadas quanto a isso, inclusive certas igrejas evangélicas que pregam a desordem, que pregam a desunião, que pregam o uso da força, contrárias ao espírito do cristianismo verdadeiro. Senhores membros deste canal, cuidem de suas famílias, se puderem, nesta segunda-feira, fiquem mais em casa, fiquem atentos ao noticiário, vejam emissoras de um lado e emissoras do outro, façam um julgamento destituído de idealismo, de partidarismos, porque o que nós estamos aqui vendo é algo que sobrepujou a questão de ideologia de uma extrema ou de outra, mas algo que a polarização que um grupo de vândalos se aproveitou dela para, em nome do povo brasileiro, que eles não falam pelo povo brasileiro, vestindo as cores nacionais, não respeitando nem o que está na bandeira, ordem e progresso, e para haver progresso precisa ter ordem,
partiram para a desordem, a barbárie e fizeram um crime hoje repudiado por todos os países do mundo. Estamos sendo um espetáculo e espetáculo dantesco ao mundo todo. Eu espero que os senhores me entendam a interferência e que todas as instituições, inclusive as evangélicas, e eu faço parte de uma delas, verifiquem as posições de alguns de seus membros e tomem as posições necessárias que precisam ser tomadas para repor a ordem. Os líderes verdadeiros deste país, que estão ao lado da legalidade, eles precisam se posicionar e ser diretamente contra esse tipo de coisa. A população precisa de uma liderança coesa, a população precisa de uma liderança comprometida com a verdade, comprometida com a lei, comprometida com a ordem e, acima de tudo, comprometida com os princípios cristãos de amor ao próximo, de empatia e de conversar e decidir as coisas no campo do diálogo, não no campo da agressão, como fizeram com o soldado que derrubaram do cavalo e bateram bastante nele, como fizeram com aquela viatura da polícia, ou seja, são vândalos, são pessoas que são criminosos envolvidos nesses movimentos. É preciso que as pessoas de bem abandonem esses movimentos porque eles não estão mais cumprindo os ideais de deixar um posicionamento contrário ou manifestar uma posição contrária. Vândalos estão usando isso para dar vazão aos seus instintos mais primitivos. E a sociedade começa a adoecer quando ela tem essa corrupção no seu tecido social. Meus queridos membros do canal, divulguem esse vídeo porque esta é um repúdio, é um vídeo de repúdio a todas essas coisas que estão acontecendo em nosso país. E esse vídeo não é de repúdio a lado A ou lado B, mas a quem se aproveita do que se instalou nesse país para poder praticar crimes. A esses é preciso que a lei os alcance. Mais uma vez, cuidem de suas famílias, cuidem de seus filhos. Talvez seja bom ficar em casa hoje para ver como o país vai amanhecer nessa segunda-feira e como as autoridades constituídas vão conseguir fazer o país retomar. Amanhã teremos reunião em Brasília com os 3 poderes e, evidentemente, que alguma coisa pode sair. O decreto de intervenção federal, ele restringe-se, por enquanto, a Brasília e só tem a ver sobre o governo de Brasília, que deveria ter garantido a integridade dos prédios públicos, a inviolabilidade dele, né? Mas não fez isso e faltou com a sua responsabilidade. Todos os cidadãos de bem, como são os cidadãos inscritos no canal Silvio de Moura Bernardes, comprometidos com a lei, com a ordem, com a saúde, acima de tudo, eu apelo para que cuidem de suas famílias, da sua própria saúde e, tanto quanto possível, evitem sair nesta segunda-feira e aguardem a normalização do país. Um beijo a todos e eu espero que o Brasil passe logo por essa situação tão terrível que vivemos neste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, que vai passar para a história como uma página muito negra do nosso país.